Pode desligar, não tem problema, imagine. Não, pra mim tá bom. Não, pra mim também tá ótimo. Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima que realize a leitura de versículo da Bíblia. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz a palavra junto de ti, da tua boca, do teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres de Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Expediente do dia 6/10/2020. Ofício da Academia de Letras do Brasil, Canoinhas, comunicando a eleição e posse da nova diretoria da entidade. Ofício 292/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional, informando a liberação de recursos para a recuperação da infraestrutura danificada por desastre. Ofício 53/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 747/2020 de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício 112/2020 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 749 de autoria do Edil Célio Galeski. Ofício 253/2020 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 743/2020 de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Ofício 54/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento 750/2020 de autoria do Edil Coronel Mário. Ofício 122/2020 do Conselho Regional de Psicologia, em resposta ao requerimento 760/2020 de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Na ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei 75/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Zeneci Dreyer. Com a palavra, a vereadora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, assessoria dessa Casa de Leis. Eu quero comentar a resposta através do ofício 122 do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Santa Catarina, com relação ao requerimento 760. Então, aqueles requerimentos que nós fizemos com relação à regulamentação da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Previsto nessa lei, então, serviço social e psicologia na educação básica. E o Conselho Regional de Psicologia se coloca à disposição para debater sobre esse assunto. Então, como nós sugerimos reuniões e audiências públicas para tentar impulsionar esse assunto junto aos prefeitos e até governo do estado, porque envolve escolas municipais e estaduais, eu gostaria de pedir, senhor presidente, para que possamos organizar, poderia ser uma reunião, talvez por vídeo, né, online mesmo, por enquanto, ou esperar mais uns 15 ou 20 dias para ver como que fica nossos indicadores de saúde com relação ao Covid, para que nós possamos debater a regulamentação da Lei 13.935, porque o prazo para regulamentação é dezembro de 2020. Então, seria um assunto que nós teríamos que debater nessa Casa de Leis, debater com o Conselho de Psicologia, debater com o Conselho de Serviço Social, para que a gente possa auxiliar na regulamentação, para que, de repente, para 2021,
esteja previsto já na programação aí dos municípios. Claro que tem também aquela lei federal que agora acaba interferindo no aumento de despesas dos municípios, né? Que talvez nem seja possível para 2021, mas que a gente possa, então, estar prevendo, conforme a lei federal, pelo menos a regulamentação, e assim que for liberado, que a gente possa estar trabalhando em conjunto. Então, minha proposta, através dessa resposta do Conselho Regional de Psicologia, que a gente possa estar organizando, enquanto vereadores, se possível, pela Câmara, pelo menos uma reunião, né, para debater a importância do serviço social e da psicologia na educação básica, para que esse assunto não pare por aí, né, porque tem um ano aí para regulamentar e a gente pode estar contribuindo bastante nessa questão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Zenesi. Fique à vontade para utilizar a assessoria da presidência e da nossa Casa Legislativa para que a senhora consiga encabeçar essa situação. O ofício está aí com a senhora, né? Ah, tá. Beleza. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Desejo a todos o meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu havia formulado alguns requerimentos por ocasião daquele vendaval que assolou o município, cerca de alguns meses atrás, e hoje chegou uma resposta do Ministério do Desenvolvimento Regional informando a liberação de recursos para a infraestrutura danificada por desastre. Para dar conhecimento para a nossa comunidade, fazer uma breve leitura aqui do ofício. Brasília, 22 de setembro de 2020, assunto liberação de recursos federais para ações de recuperação da infraestrutura destruída, danificada por desastres. Senhor presidente, informo que essa secretaria disponibilizou R$ 123.381,18 para a execução de ações de recuperação de infraestrutura destruída, danificada por desastre, para atendimento de pleito remetido por esse município, via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID. Cabe destacar que o município tem 190 dias para enviar a documentação requerida. Precisamente, Karine Lopes, diretor do Departamento de Articulação e Gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Só teci esse comentário e fiz a leitura do ofício, porque no momento foi falado bastante com relação à recuperação dos imóveis danificados, dentre os quais até em que pese a cooperativa lá do Recanto da Reciclagem tem CNPJ próprio, mas também acredito que foi contemplada com algumas reformas decorrentes desse vendaval que ocorreu. Então, só para dar conhecimento à nossa comunidade de que o governo federal encaminhou recursos. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Há mais alguma inscrição? Com a palavra, então, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, nobres colegas vereadores, os nossos internautas, os assessores da casa, muito boa noite. Gostaria, senhor presidente, de então aqui conceder mais 20 dias de prazo para a Secretaria Municipal da Saúde enviar resposta ao requerimento 747 de 2020, em que foi aprovado nessa casa no dia 1º de setembro de 2020, pedindo a cópia do modelo de trabalho para atendimento emergencial, se a Central Covid possui sala de estabilização, entre outros questionamentos. Então, gostaria que ficasse registrado em ata mais 20 dias para a gente obter as informações. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Continuem. Perdão. Há mais alguma inscrição? Não há mais vereadores inscritos. Sendo assim, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não há inscrição, senhor presidente.
Obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 075 de 2020, com emenda corretiva, que autoriza o município a firmar convênio para o repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Repasse no valor de R$100 mil. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Zeneci Dreyer. Senhor presidente, eu estava analisando a justificativa e o plano de trabalho que compõe esse projeto de lei. Eu não sei se pela Câmara dá para fazer alguma coisa, mas vai contemplar 60 pacientes. A proposta é que seja seguida a lista de espera, né, conforme CIS-REG. Eu lembro que enquanto eu estava ali trabalhando até eu me afastar, tinha aproximadamente 180 pacientes. Um dos principais problemas, tanto do hospital quanto da Secretaria de Saúde, é localizar esses pacientes. Então, não sei se agora não dá para fazer matéria, né, das atividades da Câmara de nenhum formato. Não pode ser feito. Pois é, porque são 60 e tem um prazo de execução ali, né? No plano de trabalho é 31 de dezembro. Então, seria importante também, além da aprovação dessa lei agora, alguma articulação nesse sentido, sabe? Porque os pacientes não atendem os celulares, é bem difícil de localizar esses pacientes. Eu vi que a assessoria da Prefeitura também não está publicando via Facebook da Prefeitura, mas está publicando as listagens e os trabalhos, as chamadas via Facebook, declaração de utilidade pública. Pela Câmara não há possibilidade, não tem nada nesse sentido. Eu não posso confirmar para a senhora porque trata-se de legislação eleitoral. Então, eu posso determinar que a nossa assessoria jurídica verifique, mas no meu entendimento isso é uma obrigação do Executivo, que, né, deveria tentar manter esse cadastro atualizado, mas daí é outro assunto. Mas eu vou pedir para a nossa assessoria jurídica que verifique essa questão e, podendo fazer algo, eu acredito que não é de bom tom, né, pela legislação eleitoral, a gente faz, mas... É porque não é, digamos assim, por mais que seja de interesse do Executivo manter o cadastro, é mais de interesse da população do que do próprio Executivo. E aí, para não perder esse prazo, esse recurso, a proposta de agilizar, né, porque acho que é de interesse de todos, né, dos vereadores, da população, do hospital, inclusive, porque vai receber por recurso, por serviço prestado, mas se tivesse alguma estratégia via assessoria de imprensa, que não vai caracterizar promoção pessoal de nenhum vereador, porque é de interesse da população em si, né? Se tivesse alguma coisa nesse sentido, seria isso a minha contribuição com relação a esse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Talvez a vereadora Zeneci possa responder, mas a senhora diz que serão 60 usuários contemplados. Mas são cirurgias, são exames, quais as especialidades? Pelo plano de trabalho que compõe o projeto de lei que foi protocolado nessa casa, são cirurgias gerais. Cirurgia geral contempla herniorrafia, colestectomia, histerectomia, são cirurgias gerais. Então, não está ali arrolado quais procedimentos, porque eles mencionam que seguirão a lista de espera. E assim, como a gente atua na saúde há bastante tempo, eu sei que uma das dificuldades é localizar esses pacientes agora na hora de realização. Então, esse trabalho em conjunto, pensando na população que já está na lista de espera, que são nossos eleitores, que são munícipes de Canoinhas, penso que se tivesse uma ação conjunta seria bem importante, sabe? Não vai promover nenhum vereador, é um dinheiro que está sendo aprovado aqui no período eleitoral para a execução do serviço. E a gente sabe que a maior dificuldade dos pacientes, principalmente do interior, eles não... é difícil de conseguir o telefone, uma ligação e localizar esses pacientes. Eles fazem 3 ligações, não conseguindo, vai para a rádio e vai para o Facebook. Antes ia para o Facebook da Prefeitura. Como foi suspenso agora, às vezes a Priscila Noemberg acaba compartilhando a lista desses usuários, né? Mas, digamos, por interesse da população, não que seja oficial, né? Eu só fiz esse questionamento porque a gente tem ouvido em algumas situações de pessoas esperando essa cirurgia
já há bastante tempo. E eu penso que elas retornam de tempo em tempo ali para ver como é que está a cirurgia delas, não é isso? E daí não é feita a atualização dos números. Quando essa lista de espera, ela já está no Hospital Santa Cruz, são pacientes que já deram entrada com autorização do internamento hospitalar. Então, elas vêm quando elas são chamadas pelo Hospital Santa Cruz. Acho que a questão hoje, né, não é nem uma questão política, né, mas o próprio executivo deve chamar, olha, quem tem cirurgia marcada há não sei 1 ano, 6 meses, 2 anos, sei lá, né, que procurem, porque apesar de que nós teremos ainda outubro inteiro, novembro e dezembro, 3 meses, e certamente quem está doente vai vir procurar o recurso, né, vai procurar essa cirurgia. Mas acho que cabe mais ao executivo mesmo anunciar, né, que chegou esse recurso para essa finalidade. A minha manifestação é que, embora a gente sabe que no interior se tem dificuldade, né, com relação à internet, mas na grande maioria das comunidades já tem internet, né? Então eu vejo que quem está doente vai vir atrás. Essa pelo menos é o que eu imagino, né? E quando se liga 3 vezes, o que eu vejo? Que às vezes, vamos pensar agora o pessoal que está trabalhando na roça, colhendo fumo, ele vai ficar o dia todo na roça, que é o horário em que a prefeitura está trabalhando. Então talvez teria que ter um outro momento para fazer essas ligações, né? Posterior ao horário de trabalho da prefeitura, mas o horário em que as famílias se encontram em casa, até porque a gente tem ouvido muito e tem sido muito procurado com relação a essas pessoas, mas já faz 2 anos que essa cirurgia está lá parada, faz 6 meses, né? Enfim, eu acho que talvez tem que mudar essa estratégia de ligar para as famílias à noite, um outro horário, ter uma outra pessoa responsável para fazer essa ligação. Até porque são 60 pessoas, não é um número absurdo, né? Eu acho que vale a pena talvez até a própria prefeitura ir atrás, né? Pegar um carro aí da assistência, da saúde, enfim, ir atrás dessas pessoas e resolver o problema. Uma estratégia, uma suposição, né? A minha opinião, talvez isso não seja possível, mas eu acho que era o mais adequado nesse momento, sem se tratando de pessoas do interior. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereador, todos já contextualizaram muito bem. O vereador Célio falou até o município, na medida do possível, ir atrás. Mas nós temos aqui o nosso radialista Viluca, e quando nós fizemos um programa na Polícia Militar, instituído com o nome de Segurança em Foco, vereador Célio, as pessoas ouvem muito rádio no interior ainda. Eu acho que quando precisávamos contactar com alguém e fazíamos esse tipo de chamada, dificilmente a pessoa não dava um retorno, um parente, um vizinho. O instrumento rádio ainda é um mecanismo que atinge muitas comunidades, principalmente interioranas, né? Aqui no centro, bairros, eu acho que é mais fácil. Mas, e esse mecanismo acho que já vai ser startado, né? Então, eu só coloquei isso porque talvez reiterar isso através das nossas emissoras de rádio até é extremamente importante. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 075 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 6 de outubro de 2020. Requerimento número 807 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que se proceda à notificação das empresas concessionárias que dispõem de cabeamento aéreo, telefonia elétrica e fibra ótica,
para que seja adequada à altura dos cabos em conformidade com a legislação vigente, bem como que seja cumprido o dispositivo da Lei 6.022, de 11 de maio de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos de fiação aérea excedentes e sem uso, instaladas por concessionárias que operam ou utilizam a rede aérea dentro do município de Canoinhas, e da outras providências. Coloco em discussão o requerimento número 807 de 2020. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, hoje no início da tarde estava na rua Antônio Liller, juntamente com o nosso procurador, doutor Alain, secretário de Planejamento, secretário João, vice-prefeito Renato Pique. Estava tratando da questão lá das galerias pluviais, da questão de tubos que estão sendo colocados, enfim. E um caminhão estava estava depositando lá tubos, e quando ele estava saindo, eu estava conversando inclusive com o vice-prefeito Renato Pique, tá? E aquele caminhão, a altura dele era 3,20 metros. A legislação fala 4,40 metros, até 4,40 metros. Ele arrebentou um cabo de fiação, acredito, telefônica, tá? Caiu toda a parte de elétrica perto de mim, inclusive, próximo a alguns carros estavam vindo. Enfim, eu já falei nessa Casa de Leis e estou reiterando mais uma vez, pedi para nossas empresas, e alguns dias atrás eles estavam instalando cabeamento, acredito, para a internet, que tomem o devido cuidado. A gente sabe a questão de tensionamento, que os cabos, com o passar do tempo, eles acabam abaixando, mas que coloquem já, talvez com uma altura um pouco maior, na medida do possível. Isso, tecnicamente, eu não sei como pode ser feito, para que não aconteçam esse tipo de coisa. Houve um acidente, as casas ficaram sem luz ali no entorno, enfim, poderia acontecer uma tragédia, inclusive. Mas estou reiterando mais uma vez esse pedido. Eu tinha conversado com o secretário de Planejamento sobre isso, convocar inclusive as empresas, se necessário for, que fazem instalação para remoção dos cabos excedentes e para aumentar a altura, evitar esse tipo de acidente. É um risco muito sério, inclusive, hoje à tarde, passei de um cabo desse que caiu lá, poderia ter me atingido. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 807 de 2020, e já passo a palavra ao vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, internautas, boa noite. Parabenizar o colega Mário pelo seu requerimento. Eu acho que precisa ser feito um acompanhamento com todos esses fios, especialmente com essas empresas que estão instalando em nosso município, e ainda bem que estão, né? Nós precisamos muito de internet, cabos de fibra ótica, mas que esses cabos sejam colocados dentro dos seus padrões. Nós, em vários pontos do município, nós temos essa colocação, muitas vezes não estão respeitando exatamente as alturas necessárias. Temos visto pelo nosso município, em muitos lugares, fios arrebentados e largados lá de internet, ou então os fios de telefones, que, como muito bem frisou o vereador Mário, que talvez já não está sendo utilizado, mas que ainda se encontra lá, e daí rebenta e fica, e ninguém tira, ninguém se incomoda. Eu acho que a Celesc, em primeiro lugar, ela é detentora dessa rede toda. Ela é que com certeza tem feito algum tipo de contrato e alguma parceria com essas empresas para a utilização desses postes e desses cabeamentos, obviamente com entendimento junto com o próprio município, mas precisa ser revisto isso. Em muitos lugares está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos ver, como vemos em cidades como Rio de Janeiro, outros lugares, 300 fios de pendurado num poste, é uma coisa assim que ninguém entende o que está acontecendo. Então, precisa ser realmente padronizado, organizado. Quero parabenizar pelo requerimento. Eu já tive alguns problemas, algumas pessoas que me procuraram falando sobre esse assunto. Eu já tive intervir junto à Celesc já por mais de uma vez, onde teve que ser até em alguns pontos mexido nos postes, levantando a altura dos postes, também
foi colocado em épocas anteriores os postes num nível, com o passar do tempo as ruas foram recebendo melhorias, a rua foi levantando, depois veio, né, a contribuição de melhoria, asfalto, e os postes acabaram ficando abaixo do seu padrão. Eu não vou falar a altura, porque não sei do padrão exato de altura, mas enfim, isso tem acontecido em vários pontos do nosso município. Então é o momento de se rever toda essa fiação. Mário está de parabéns pelo teu requerimento, e precisa ser revisto, sim. E a Celesc, né, é uma das empresas que tem que ter esse entendimento muito claro para que não fique fora dos padrões. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 807 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 807 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 808 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Itavir Bueno de Oliveira, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa defere automaticamente. Senhor presidente, Com a palavra. eu gostaria de fazer um requerimento verbal diante da explicação da vereadora Zenici da aprovação do projeto de lei de 75/2020, porque o hospital já está fazendo cirurgias, porque tem pessoas que já fizeram cirurgia, inclusive que são nossos clientes. Então, eu gostaria que fosse elaborado um requerimento solicitando ao hospital quantas cirurgias já foram realizadas, porque nós aprovamos uma outra liberação dessa verba por um tanto de cirurgias. A gente não aprovou? Não, é só essa? Não. Então, porque, pelo que eu sei, várias pessoas fizeram cirurgia já, e já faz mais tempo, já deve ser uns 30 dias. Se ela tem a lista, se o hospital tem a lista, quantas cirurgias já foram realizadas, se eles têm a lista de pessoas, se eles têm o contato, porque com certeza, se foi dado entrada, ele já tem os exames, tem tudo pronto lá para efetivar a cirurgia. E o município só repassa esse valor depois de todas as cirurgias realizadas, ou já passa para o hospital custear essas cirurgias? Porque tem uns clientes lá do escritório que já fizeram a cirurgia 15, 20 dias, inclusive pediram auxílio-doença e etc. e tal. Eu acredito que seja dentro dessa programação. Daí eu gostaria, então, que fosse feito esse requerimento para o hospital, e para ver se o hospital mesmo não consegue entrar em contato, porque ele é o maior interessado que está precisando movimentar e faturar. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreyer. Só para lembrar que já foi aprovado nessa Casa de Leis outra lei que instituiu o prêmio de R$ 500 e R$ 600 por cirurgia executada. Então, existe um outro convênio para a realização de até 55 cirurgias por mês, que contempla por cirurgia, além da EH, o prêmio de R$ 500 e R$ 600. E esse convênio não foi extinto, só foi suspenso porque o governo do estado suspendeu as cirurgias eletivas do mês de março até o mês de julho. A partir de agosto, o governo do estado liberou as cirurgias eletivas, salvo as que necessitassem de anestesia geral. Então, com certeza, no mês de agosto, eles já realizaram cirurgias. Porém, esta emenda, essa indicação de R$100 mil, a pedido da vereadora Thelma Bley, quando fez, acredito que da bancada do MDB, quando fez essa indicação dos R$100 mil, veio justamente para um novo convênio para fazer cirurgias eletivas, porque, na verdade, aquele convênio mensal não estava dando conta da lista de espera. Então, com mais esses R$100 mil, provavelmente até dezembro, a proposta principal é zerar essa fila de espera. O convênio normal, já aprovado nessa Casa de Leis, se eu não me engano, no ano passado, ele continua vigente. O recurso de R$ 500 e R$ 600 por cirurgias eletivas, ele já estava previsto no orçamento até 31 de dezembro. Então, por isso que é muito positivo
E essa chamada desses pacientes, do meu ponto de vista, é bem importante mesmo, porque muitas pessoas já estão com os exames prontos, provavelmente prestes a vencer, e esse contato telefônico é de suma importância. É responsabilidade do hospital, sim, chamar, mas o que eu fiz a chamada aqui na minha fala é que se tivesse alguma estratégia realmente para auxiliar nesse sentido, porque há muita dificuldade de localização dessas pessoas. Então, é nesse sentido, mas a Vossa Excelência tem razão, já estão sendo realizadas por conta do outro convênio vigente. Não que estou respondendo em nome do hospital, acho importante seu requerimento, sou inclusive favorável, mas só para lembrar que já foi aprovado nessa Casa de Leis esse recurso para cirurgias eletivas como prêmio, como valor complementar. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador, então só me esclareça. Então, o hospital recebeu, é que eu não estou conseguindo me comunicar com eles, aqui daí eu não, tentei até mandar mensagem, mas não... então, além de ter recebido o valor pela cirurgia, o hospital já recebeu o prêmio de R$500 ou R$600 por cirurgia. Então, daquele convênio anterior, está tudo quitado. O hospital recebeu pela cirurgia eletiva e recebeu R$500 ou R$600 por cirurgia. E desse R$500 ou R$600 por cirurgia, qual que é o valor que é do médico? Daí eu não sei, porque daí é o hospital que contrata, né? Eles recebem o valor da IH, que é o repasse do governo federal, e recebe esse R$500 e R$600, que é recursos ordinários, que é um prêmio de incentivo para a realização de procedimentos. Tá, então eu vou querer acrescentar no requerimento isso. Qual que é o valor que fica para o hospital, a parte dos profissionais, e então o hospital recebeu tudo pela cirurgia mais o prêmio. Isso, todo mês o hospital apresenta a nota fiscal dos serviços realizados. Para receber o recurso MAC que vem do governo federal, que é um montante de aproximadamente R$500 mil, e, além disso, recebe o valor prêmio por mês, amplamente debatido nessa Casa de Leis, no Conselho de Saúde, que é um incentivo que foi criado para cobrir as demais despesas do hospital e dos médicos. Então, todo mês, o hospital apresentou, fez 30 cirurgias, vai receber 30 prêmios, além da IH. Foi isso que foi combinado, né, com os gestores do hospital. Esse é por mês. Agora, o plano de trabalho esse que foi apresentado, geralmente é passado o valor, assim que é aprovado o projeto de lei, é feito um instrumento de trabalho, o instrumento, né, o contrato ou convênio. Se for convênio, é repassado R$100 mil, e daí o hospital vai fazendo a prestação de contas. Tá, então, aprovando isso aqui agora, é repassado para o hospital para ele fazer cirurgias e a prestação de contas consequentes. Mas mesmo assim, senhor presidente, eu mantenho o requerimento pedindo as informações para o hospital. Sendo assim, eu coloco em deliberação do plenário a possibilidade do requerimento verbal número 809 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, agora votamos o requerimento. Sem mais requerimento, senhor presidente. Não, vereadora, eu coloquei primeiro em deliberação a possibilidade. Acho que é bom a gente votar para ficar bem claro. Então, coloco em discussão o requerimento 809 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Agora sim está aprovado o requerimento número 809 de 2020. Sem mais requerimento, senhor presidente. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscrições, senhor presidente. Agradeço aos colegas vereadores, vereadoras, internautas, funcionários da casa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 13 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.